Olá, no programa de hoje nós estaremos recebendo aqui em nossos estúdios Pedro Pimenta, que é economista formado pela University of South Florida, nos Estados Unidos, é CEO e co-founder da 20 Clinic e também autor do best-seller Superar e Viver e palestrante internacional. Em 2009, Pedro contraiu um tipo fatal de meningite que quase lhe custou a vida. Teve inclusive de amputar os 2 braços e as 2 pernas, mas superou e hoje vive tratando as pessoas amputadas e inspirando também todas elas e também a todos nós. Não perca, voltamos já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um prazer enorme de receber aqui em nossos estúdios Pedro Pimenta, economista, superador de desafios e inspirador de pessoas. Pedro, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, Décio. Gostei da apresentação. Obrigado. Não, você realmente é um caso de um vencedor, né? O que você faz hoje para as pessoas, né? Eu conheço bem essa história, eu pretendo contá-la aqui. Mas antes, me fala um pouquinho o que aconteceu com você, bem naquela que você chama da idade da superação, na idade da novidade, com 18 anos. Quem não quer ter 18 anos, né? Uhum. Nessa idade, o que aconteceu com você? Bom, além de eu ver meu time perder a Libertadores aquele ano, que eu sou cruzeirense, então foi um trauma já Ninguém muito grande. Ninguém é perfeito, eu não ligo não. Agora o trauma é maior ainda de ser cruzeirense. Eu sou filho de mineiros, irmão de mineiros, né? Vieram para cá pro bairro há 40 anos e nasci aqui. Então, tive uma infância muito feliz aqui no bairro e aos 18 eu tinha concluído o ensino médio ali no Mackenzie. Fui mackenzista a vida inteira e estava me preparando pro cursinho. Eu estava ali no cursinho me preparando para o vestibular. E aí eu ali em setembro acabei pegando uma meningite bacteriana, muito de repente, né? Você já tinha vacinado? Eu tinha vacinado, mas são 5 as principais cepas da meningite. A, B, C, W e Y da meningite bacteriana. E na minha infância, a gente tinha a vacina da C apenas. Hoje, nós temos a conjugada ACWY e aí há uns 10 anos atrás, saiu a B, foi desenvolvida a B. A gente não tem certeza qual eu peguei, mas muito provavelmente foi a B. Então não existia na época a vacina. Hoje existe, né? Bom, você pegou a meningite e o que aconteceu? A gente foi almoçar ali no... É legal fazer entrevista pro bairro que dá para mencionar os lugares, né? Quando eu rodo por aí, o pessoal não tem a mínima ideia, mas a gente foi almoçar no centro comercial, que a gente costumava de sexta-feira almoçar para dar uma descomprimida, né? Da rotina pesada de estudos, muita gente já passou por isso, sabe como é o cursinho e tudo. E pressão total. Pressão total. E meus irmãos são mais velhos que eu, então são bem mais velhos, né? O Daniel 12 anos, o Lucas 10 de diferença. Então nessa época eles já estavam formados, são engenheiros da Poli, da USP, então já estavam formados e já bem resolvidos, né? Então tinha essa pressão do caçula, o último, né, de fechar ali o hat-trick ali, né, de fazer os 3 formarem em engenharia. Então, não sei se isso está correlacionado também, mas era o momento que eu vivia. E também 18 anos, um momento bacana, né, a gente tira carteira de motorista, etc. Independência, né, essa coisa, sonho de todo menino. Sonho, né, é um sonho que tem, eu acho que ele tem 2 lados, né. Que ao mesmo tempo que a independência vem, quanto mais ela vem, mais em responsabilidades, né? Que aí a gente fala, pô, que saudade de não ser independente, né? De morar com os pais. Eu lembro que eu queria fazer 18 anos para assistir filme proibido para menores. No cinema, eu já tenho 18 anos. Era isso, era os filmes 16, 18, né? Que saíam, tudo, e não podia entrar. E imagina eu com o irmão mais velho, né? Então eles iam juntos e me deixavam em casa, então era sempre assim. E nessa correria toda, numa sexta-feira, a gente foi almoçar, não terminei o almoço, comecei a passar mal, o negócio evoluiu muito rápido. Então, de manhã eu estava 100%, fiz as aulas do cursinho
E já na parte já da madrugada ali, de sexta para sábado, eu fui levado para o hospital já com... Foi dado literalmente menos de 1% de chance. Nossa Senhora. E você estava em casa sozinho? Alguém te ajudou? O que você fez para chamar as pessoas? Meus pais estavam viajando, eu estava em casa sozinho durante 2 semanas e por coincidência o meu irmão Lucas, que morava fora, morava no Chile, veio de surpresa no dia anterior para comemorar o aniversário dele. Eu adoeci no aniversário dele. Então estava um pessoal lá em casa lá e tal. Ou seja, se não tivesse ninguém... Não, com você foi para o certeza hospital absoluta. com 1% de chance de viver. Quando o médico fala isso para a família, literalmente, ó, vem para cá, despede dele, né? É uma formalidade, né? Ninguém vai falar zero, né? Então, E você, foi para o hospital e estava desacordado? Você viu o que aconteceu? na última, Como é que foi? última memória foi a porta da ambulância fechando para eu ir para São Paulo. Aí 1 semana depois que eu acordo de um coma. Acordou do coma, aí o que você sentiu, o que você viu, o que aconteceu? Muitos remédios ali, drogas envolvidas, né, anestésicas, então no começo eu não entendi muito bem, eu demorei alguns dias para entender a situação, né, e quando a gente entende, parece que o mundo cai sobre você, né. Mas a situação é tão extrema de uma UTI e na situação que eu estava, com dores, morfina e etc., porque meus braços e pernas já estavam completamente mortos, então doía muito, estava muito exposto, parecia, sei lá. Quer dizer, você não tinha feito a amputação ainda? Não, demorou um mês. Quando você acordou do coma? E esse mês era muito difícil, então, ao mesmo tempo que eu estava chateado com o que estava acontecendo, com o prognóstico ali de eventualmente, e não sabia em qual altura de perder membros, né? Não sabia se seria 4, 3, ou né, se seria a ponta dos dedos ou mais, mas é uma situação que te deixa tão ansioso, visita familiar 1 ou 2 horas por dia, depois é sozinho, né? E você só quer sair dali. A única coisa que você quer é sair dali. Então, Para retomar a vida, né? se tiver que amputar, amputa, vai. Eu preciso sair daqui. Depois eu resolvo, né? Você tava cria com essa aquele cabeça. imediatismo, você não consegue pensar outra coisa a não ser E sair não dali. teve jeito, né? Teve que amputar. Teve, depois de um mês eu contraí uma infecção hospitalar, aí começou a subir taquicardia, febre, e aí me mandaram para uma cirurgia que eles esperavam para ver onde seriam as amputações, como meu corpo responderia, mas também que eu não tinha condições fisiológicas de sobreviver a uma cirurgia dessas, fisiológicas, né? Condições fisiológicas. Então, tiveram que mandar mesmo assim. Então eu conto em palestra, conto no meu livro que foi o momento ali, acho que mais difícil, foi ir para cirurgias, porque eu não sabia se eu voltaria, então ficou um clima realmente de despedida. Imagina os seus pais. Né? Na primeira despedida, que quando eu estava num coma, eu não vi. Então quando eu acordei, todo mundo estava triste e feliz que eu acordei do coma, que eu sobrevivi, menos de 1%. Nessa segunda, foi uma despedida onde eu estava consciente que era uma despedida, né? Então é algo bem, bem esquisito. Né? Seus pais imaginam o sofrimento, a família. Né? Meus pais estão juntos até hoje, são pessoas maravilhosas. Vieram lá do interior de Minas, do norte de Minas, meu pai, minha mãe, São João del Rei e tal, e construíram a vida juntos, com o pé no chão, dando bons exemplos. Nunca vi eles brigarem na minha frente, pra você ter uma noção. E nessa segunda despedida você foi para a mesa de operação sem saber o que ia amputar, é isso? Ou sabia, tinha uma ideia? Eu acho que eu tive um momento ali aliás, virou um grande amigo, o Dr. Marco Guedes, o ortopedista que veio lá, ele era amputado também de perna, foi bem legal conhecê-lo. Ele analisou e ele foi o primeiro a falar de forma mais clara para mim, né? Falei, doutor, vai ter que amputar? Ele falou, vai. Aí eu falei, quantos? Ele falou, os 4. Meu Deus. Aí eu falei, em qual altura? Ele falou, nós vamos tentar o máximo aí, né? Aí eu falei para ele, tenta preservar os joelhos e os cotovelos, porque na minha cabeça, eventual uso de prótese, eu não conhecia nada sobre esse mundo, eu não tenho familiares, nada. Mas na minha cabeça, se eu preservasse o joelho, só ajudaria, né? A articulação. Né? De você caminhar, de levantar numa cadeira, né? Etc. Então,
Eu tive, ele comenta até hoje que ele ficou surpreso com essa lucidez, assim, já, talvez de um cara pragmático, né, que já mostrando, e eu acho que isso me ajudou, esse pragmatismo. Então, no momento mais difícil, onde pela primeira vez eu ouvi que eu ia ser amputado, eu também fui muito pragmático de perguntar se poderia preservar os joelhos enquanto, sei lá, poderia ter falado, a vida já acabou mesmo, faz se quiser, né? Você queria sair dali? Queria sair dali na melhor condição possível de dar uma volta por cima. E você acabou amputando os 4 membros acima do joelho e acima do cotovelo? Foi aqui na altura da coxa, né? E logo ali logo acima do cotovelo. Então eu tenho eu tenho o húmero inteiro, que é o osso aqui do braço, tirou o antebraço. Mas cotovelo mesmo não ficou da articulação de você poder mexer, uma né? curiosidade, qual era a sua altura na época? Tinha dia que era 1,79, tinha dia que era 1,80. 1,80, nossa senhora. E hoje você está com 75, isso, mais ou menos. É isso aí. E, bom, e você acordou. E o que aconteceu com você, com os seus pais? Qual foi a tua surpresa? A tua sensação continuava querendo sair do hospital para tocar a vida? Como é que aconteceu? Mais ainda. Aí acho que foi o momento mais difícil, né? Foi o momento de acordar, do choque, de se ver no espelho. Imagina, eu já estava 2 meses no hospital e eu nunca tinha me visto no espelho, sabe? Então, é uma coisa esquisita, né? A gente se vê no espelho todos os dias, né? Por diversas vezes no dia. Qualquer hora que a gente entra no banheiro, 4, 5 vezes ao dia, a gente se vê no espelho, vai tomar um banho. Eu estava 2 meses sem me ver no espelho. Aliás, uma coisa que eu nunca nem comentei isso, né? E agora que eu tô tendo essa reflexão, né? 2 meses sem se ver no espelho é 2 meses sem contato com você mesmo, né? Sem uma identidade, verdade, né? É verdade. Então, foi difícil. Eu lembro a primeira vez que eu me vi, assim, o contorno do lençol, que eu estava acostumado com o meu pé chegar ao fim da cama, né? Então, aquilo foi difícil. Essa imposição de uma quebra de identidade, paradigma. Eu lembro que a primeira volta no hospital que eu pude dar de cadeira de rodas, que eu não tinha condição física nenhuma de sentar. Eu estava sempre deitado. E aí eu estava lá com o técnico de enfermagem, falei, me leva no banheiro. Eu quero me ver no espelho. Ele falou, Pedro, melhor não. Eu falei, cara, me leva no banheiro. Aí me levou, eu lembro que foi difícil. Então, foi um momento bem dark, assim, um momento bem difícil dessa trajetória hospitalar, mas que logo melhorou quando eu fui para o quarto. Saí da semi-intensiva, progredi ao quarto. E no quarto, a gente tinha um quarto maior, frequentava mais gente, não tinha limite de pessoas ali de uma vez, né, frequentando o quarto. A gente jogava jogo de tabuleiro, na época não tinha, sabe, muita mídia social, né, era o Orkut, então não ficava pendurado no computador, a gente ficava mais entre família, jogando jogos, interagindo, uma época gostosa, né, há um tempo atrás que a gente de fato interagia, né. A gente curtia mais os familiares. Eu acho que sim. E a hora de sair do hospital? Você estava, última informação, você estava ainda no hospital. Vou sair para o mundo. Não te preocupava? E agora o que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer da minha vida? Então, ali já no final, eu fiquei 5 meses e meio internado, né? Então, já no final ali, no último mês, a vida começou a melhorar um pouco, no sentido de a preocupação não era mais se o Pedro ia morrer ou não, né? Então, a gente começou a pensar mais para o futuro. E ao pesquisar, a gente começou a ligar para especialistas, para clínicas, a gente viu que realmente seria muito difícil, que a situação realmente era complicada, a perda das pernas acima dos joelhos, dos braços acima dos cotovelos, tudo aquilo somado, né? Eu costumo dizer, o cara perde um braço e uma perna, é muito diferente do que ele vai ser capaz com essa prótese de braço e perna se ele tiver também a ausência dos outros 2 lados. Porque 1 mais 1 mais 1 mais 1 não dá 4 nessa situação, aí dá 20. Que aí você não consegue agachar direito, você perde a mobilidade que às vezes facilita para você usar o braço e etc, né? Então, a gente foi pesquisando e viu que o mundo ia ser muito hostil a mim, não no lado humano, porque no lado humano, até hoje, poxa, as pessoas são muito simpáticas a mim, a minha causa, a minha situação, sabe? Mas um lado físico, o lado de
poxa, as coisas são feitas para quem tem mãos e pés, né? Eu pude perceber que ali naquele momento que a vida seria um pouco difícil e eu não tinha uma esperança clara de o que eu tinha que fazer. Ó, é aquele modelo de prótese que eu vou comprar, eu vou reabilitar assim, assim, assado e vai dar certo porque... Eu não sabia. Não, e aí eu fui entender também que a tecnologia, a gente viu o celular, né, avançando, a computação nos últimos 20 anos se transformando daqueles tijolões para hoje um reloginho que... Antes era o Nextel, né? Nextel, Antena, não, bem né? antes, até o Nokia. E hoje em dia você tem um reloginho de 3 centímetros que tem uma computação muito mais avançada do que um computador da época, né? Então, mas com prótese não. E a gente pode falar mais sobre disso depois, mas o que segura o desenvolvimento da prótese e que não evoluiu junto com esses outros aparelhos que a gente cerca em nossa vida, é que a prótese tem a questão do peso e da energia. Então não dá para colocar uma bateria numa perna gigantesca ao ponto de você subir 20 andares, né? A bateria para isso teria que ser gigantesca, teria que usar uma mochila. Então isso acaba freando. E a conexão também da sua mente com a prótese, hoje a gente não tem isso, né? Apesar de parecer ali matérias aqui e ali, mas a gente não tem isso. Não tem. Então como que você comanda ela? Então por isso que parou. Enquanto todos os outros aparelhos foram avançando, porque formas de comando diferentes e tal, a prótese meio que estacionou exatamente a época que eu fui amputado, exatamente o que eu tenho hoje. Então, olha, Pedro, nós chegamos no final do primeiro bloco. No segundo bloco, eu queria passar para a parte que você foi atrás, correu atrás, foi para os Estados Unidos, né? Conhecer as pessoas especializadas nessa sua necessidade, nessa sua área, e acabou abrindo uma clínica para ajudar as pessoas com o mesmo problema seu. É isso? Aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville. Então, você não perca o segundo bloco com o genial, fantástico Pedro Pimenta, Pedrinho Pimenta. Eu tenho um neto chamado Pedro. É o Pedro é um nome forte, né? É um nome forte, como você. Pedro Pimenta, segundo bloco, voltamos já. Segundo bloco da grande entrevista com Pedro Pimenta, que contou a primeira parte, assim, toda a sua saga, né, todo o que aconteceu com ele, uma coisa que acontece para poucas, eu imagino que para poucas pessoas, mas o poder de superação que ele teve, que nós vamos saber agora. Pedro, vamos para a parte agora, depois disso tudo que aconteceu. Você foi para os Estados Unidos buscar ajuda, buscar conhecimento da área e acabou até abrindo uma clínica aqui em Alphaville para ajudar pessoas como você. Me conta essa segunda fase e o que aconteceu. Vou tentar dar uma resumida, colocar aqui os pontos chaves, pontos de inflexão ali que causaram esse caminho, né? Eu saí do hospital, passei por algumas clínicas no Brasil e realmente o prognóstico era, olha, Pedro, você vai gastar 3 a 5 vezes mais energia para caminhar, porque não tem os joelhos, né? Aqui é uma dobradiça, né? A perna. E... Também mecânica. Mas ela tem eletrônico, mas ela é passiva. Depois eu explico. Aí, a questão dos braços, não há nada que chegue perto da mobilidade da mão humana, né? A mão humana é uma criação absurdamente fantástica, né? E então você vai ter que ter um cuidador ao seu lado, vai ter que estar na cadeira de rodas. E eu ia nas clínicas e realmente falava, olha, o caso é complicadíssimo, muito difícil, etc, né? E aquilo vinha se confirmando. No momento, a gente tentou a última cartada, que era ir para um centro nos Estados Unidos, em Chicago. Na época o dólar estava 1,80, 2010. Então ele pegou, falou, vamos embora. Teus pais, só para esclarecer, fizeram todo possível. A gente nunca foi rico, né? Mas também nunca faltou nada. A questão é que qualquer pai e mãe que se preze numa situação dessa, onde o seu filho né, vai até o último centavo, a aposentadoria, mas tem que ir mesmo. Né? E a gente foi lá para os Estados Unidos e
fiquei 3 meses lá e lá não deu certo também. Faltava ali 2 semanas para voltar. Eu estava assistindo uns vídeos na internet e vi que tinha um rapaz amputado de 3 membros, um californiano, tal, um pouco mais velho que eu. E ele também perdeu as pernas acima do joelho, acidente de trem, e um braço. E ele, putz, tinha vida normal, dirigia carro, andava, não usava cadeira de rodas, né? E eu entrei em contato com a empresa que ele trabalhava, que reabilitava amputados. E coincidências ali, ele estava na minha cidade, o vice-presidente, eu tinha um cartão dele porque eu conheci num congresso ali há 6 meses atrás. Eu fui muito um cara de pesquisar, beleza, de ir em congresso, de me informar, de ligar, de perguntar, de esgotar as possibilidades, né? E nessas aí, eu conheci o vice-presidente dessa empresa, por acaso, no congresso. E eu lembrei tal da empresa, peguei o cartão dele, liguei, ele estava pousando em Chicago quando eu liguei para ele. Veio lá em casa e me deu uma luz no fim do túnel. Falou, olha, é possível, você vai ter que ter um esforço tremendo, assim, de atleta mesmo, mas a gente consegue te reabilitar se você entregar um esforço descomunal. Eu falei, beleza, né? Uma semana depois eu fui conhecer lá o rapaz do vídeo, o Cameron, que hoje é um irmão para mim. Imagina. E passei o final de semana com ele, não usei a cadeira de rodas nenhuma vez, eu já tinha próteses baixinhas, as próteses de treino, né? Mas aquilo para mim já era muito difícil, meu recorde era 20 passos, sem segurar, sem me sentar. Naquele final de semana, pelo exemplo dele, né? Eu costumo dizer que o Cameron, ele destravou a minha mentalidade. Então, já viu aquela foto de um cavalo com cabresto amarrado numa cadeira de plástico? E ele fica paradinho lá, né? Eu acho que era aquilo, a gente põe na nossa cabeça que agora eu sou um deficiente, que agora eu sou um limitado, etc. E aí ouvindo também que não ia dar para andar, tudo aquilo formou-se uma realidade que nada mais era do que uma realidade projetada por mim mesmo, né? Não era porque eu não tinha exemplos claros de pessoas que perderam 4 membros e tal, que eu não poderia fazer ali acontecer, né? E aí depois eu fui treinar e remarcamos a passagem, né, de volta ao Brasil. Fui para Oklahoma, onde o Cameron era um treinador de amputados, e junto com outros lá. E essa empresa, a Hanger, ela tem hoje 800 clínicas nos Estados Unidos de reabilitação de amputados. E essa era uma delas, só que uma menos ortodoxa, né? Então ela tinha um método militar. E ela recebia militares do mundo inteiro, não só americanos, mas principalmente britânicos também. Militares ali que perderam membros, geralmente 2 pernas acima dos joelhos. Alguns 3, não tinha nenhum de 4 membros, né? Então, eles já haviam tentado reabilitar 2 e não tinha dado certo. Mas ele tinha alguns de 3 membros, de 2... E era um treinamento militar. Quando eu cheguei lá, havia 4 ou 5 militares da guerra, amputados, e a gente treinou junto. E foi um momento muito difícil na minha vida, porque o treinamento militar era realmente militar. Então, um deles desistiu, bravo, xingando, saiu lá, pé da vida, ali pegou, ele tinha uma caminhonete grande, jogou a cadeira de rodas na caçamba, entrou pela janelinha lá e saiu dirigindo. Porque ele falou, isso aqui é um abuso psicológico, isso aqui é pior do que... E era não por parte do Cameron, mas os treinadores lá, era um negócio pesado. Ou seja, para pôr a pessoa para andar, né? Para se desenvolver. E assim, ó, você não tem desculpa, aqui você é normal e se você quiser tratamento especial, vaza daqui. E você concorda com isso? Tem que ser assim mesmo? Em alguns momentos da vida? Então, na minha clínica hoje eu achei um meio termo, né? Então, eu não acho que a gente tem que passar a mão na cabeça de ninguém que é capaz. Eu acho que isso é contraproducente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender a realidade psicológica de cada pessoa que a gente está tratando. E não ter uma forma para todo mundo e se você não gostou, tchau. Né? Como os militares. Como os militares. Acontece que lá a gente era tudo jovem, né? Era tudo jovem ali. Então, quando vem um jovem na minha clínica, tá um jovem que tem condições e começa com um nhen, eu dou-lhe ali uma... né? Mas, pô... Faz parte, né? Faz parte, né? Agora, você quer, levante, acorde. Mas eu não chego no nível que era lá. Era um nível que... Hoje eu acho que eles nem fazem mais isso, porque hoje tem câmera para todo lado, tem mídia social, cancelamento, tal do cancelamento, né? Mas funcionou para mim porque
um caso extremo, problemas extremos, eles exigem soluções extremas. Não dá para fazer o feijão com arroz ali, tranquilinho, né? Então, colocava a prótese 7h30 da manhã, abria a clínica com eles, treinava lá o dia inteiro, e treinamento não era no ambiente de fisioterapia, era na rampa da garagem, descia rolando, rampa abaixo, sobe de novo, descia rolando, pegava a gente, levava para campo de golfe, que eles gostavam de jogar golfe, e aí a gente ia caminhando. Você jogou golfe também? Alguma coisinha aqui e ali, né? Aí foi posterior, não lá. Não lá. Foi posteriormente, né? Com as próteses e tudo. Com as próteses. E aí, poxa, eu saí de lá andando. E mais importante, eu saí de lá, tipo, eu entrei lá um chihuahua, né? Mas saí de lá um leão da minha realidade, né? Não vou dizer que eu sou um leão, nada disso. Aliás, tenho minhas fragilidades até hoje. Mas acordou ali um leão, um lutador, né? E nada mais foi do que eu entender no exemplo de outros, de colegas na mesma situação, que eu não era o único no mundo. Isso é fundamental, né? Fundamental. Na tua clínica acho que acontece muito isso, né? Acontece porque eu trouxe esse conceito que a gente chama de peer support. Tem vários estudos onde uma pessoa passando por um luto, a primeira coisa que você faz é colocá-la do lado de outra pessoa passando pelo mesmo luto ou que já passou. É o peer support. É a primeira coisa. E perder um membro é igual perder um ente querido. A gente fica com saudade, a gente sonha com... Né? É um processo muito parecido do luto. Então, eu treinar, eu estar junto, aquilo foi muito importante. Quando eu voltei ao Brasil em 2020, aí eu fiquei 10 anos lá, eu me formei em economia, eu trabalhei para a Hanger, junto ao Cameron, ele era o meu parceiro de trabalho, então a gente viajava os Estados Unidos inteiro treinando amputados, fazendo palestras para investidores da Hanger. Hanger é uma empresa de capital aberto, né? A gente fazia palestras em congressos, eu morei sozinho lá e meu trabalho era viajar. Palestra sobre economia. Palestras sobre o meu caso, sobre reabilitação, e aí depois palestras corporativas pelo mundo inteiro. Fiz na Europa, fiz aqui na América do Sul, fazia lá nos Estados Unidos, palestras corporativas, né? Eu nunca exerci como economista. Eu me formei porque eu gosto da área, simplesmente por isso. Eu acho que ainda me ajuda muito, mas eu não posso dizer, seria injusto com os economistas que estão me assistindo, que são verdadeiramente economistas e estão lá trabalhando em banco, etc. Eu nunca exerci a profissão, né? Então as palestras eram no que tange reabilitação e a parte da história, da superação, que eu faço até hoje, palestra corporativa aí por empresas aí Brasil afora. E essa sua experiência, agora na sua clínica, quando chega um paciente lá, acho que acontecem duas coisas. Ele se vê em você, né? E você também se vê nele, né? Exato. Então, só que o teu caso, acho que talvez em 80% dos casos, é muito maior, assim, no sentido dessa ajuda que você teve, do que as pessoas que comparecem lá. Isso, de certa forma, traz um conforto para eles, ver a sua força. Você é um leão mesmo, um guerreiro, é bom para eles, né? E aí eles entram, você pensa, o cara vai lá, perde uma perna, uma moça, uma senhora, diabetes, tem vários motivos. Entra lá e, poxa, fica feliz de me conhecer. Aí eu costumo ouvir deles, né? Porque eles na rua aí, o pessoal olha e fala, nossa, essa pessoa está em dificuldade, né? Puxa, deve ser difícil perder uma perna. E não é fácil para ninguém, depende de como você reage. A parte psicológica é muito mais difícil até às vezes do que a física, né? Eles vêm e falam, poxa, Pedro, nossa, eu vejo você e eu não tenho mais o que reclamar. Aí eu brinquei que eu sou o ferrado geral da União, né? Tipo, tô aqui para fazer você sentir melhor, né? Eu venho um amputado lá, olha para mim e fala, não vou reclamar mais não, vamos embora, vamos fazer essa reabilitação. No exemplo verdade, de alguém que está com talvez um caso mais severo, mas a severidade ela é muito de perspectiva. Conheci gente que perdeu um dedo e acabou o mundo. Acabou o mundo. Né? E conheci gente que perdeu também 4 membros. São 5 militares lá nos Estados Unidos que sobreviveram à perda de 4 membros. Conheci vários sobreviventes da meningite que perderam 4 membros. Que são pessoas super bem resolvidas também e felizes. Conheci vários. Eu cito até nome, o Taylor Morris, Travis Mills, são amigos meus. No caso desses 2 militares que formaram famílias e estão lá bem. Então, aí um cara que perdeu metade de um pé e não supera isso. Fora a família, você casou, né? Você é casado...
Sou casado. Mesmo foi depois, lógico, depois desse problema que você teve, casou. Eu vi uma cena, acho que nós temos aí, da aliança, né? Ela que passou a aliança, você colocou numa correntinha, né? Sim. E esposa linda, né? Ou seja, a vida é normal mesmo. Quer dizer, para as pessoas superarem, cada um tem o seu problema, às vezes até psicológico, não consegue superar, ou de bebida, alguma coisa, e você é um exemplo para essas pessoas e na sua vida, na sua clínica. Uma outra pergunta, você desenvolve essas pessoas, ajuda essas pessoas a superarem esses desafios. Eles te mandam fotos e vídeos, olha como eu tô. Nossa, demais. Eu costumo dizer que é um privilégio, né? Então foram 10 anos lá, veio a pandemia, eu não tinha planos de voltar ao Brasil e fui forçado, né, a ficar aqui um ano, aluguei um apartamento com a Marcela tinha concluído a residência dela e foi um grande peso nessa decisão também, junto à família, meu irmão voltou do Chile, o do meio, né, e tem sobrinhas aqui. E a vida aqui no bairro é muito gostosa. Eu amo Alphaville, sempre amei, tive uma infância maravilhosa. Então, eu falei, poxa, existe um espaço para trazer esses conceitos, né, no Brasil de um centro de excelência em reabilitação de amputados. Né? Eu acho que existe um mercado, existe um espaço, fiz meus estudos, pedi demissão lá, abdiquei do Green Card, né? Então foi uma decisão muito difícil. Foi. Muito. No meio da pandemia, em casa, mas eu tive ali um feeling muito forte que eu tinha encerrado um ciclo lá já, que minha área não era corporativa, que é onde eu estava, porque eu já estava contratado pela Hanger, eles patrocinando o Green Card, tudo. E trocar essa vida por um desafio novo aqui, só você mesmo, né? Só pessoas especiais. Eu acho que eu precisava dar uma chacoalhada, né? Eu fiz ali a análise de custo-benefício, eu estava ali fazendo palestras online na época, né? Isso era 2020. E aí tomei a decisão, em novembro de 2020, pedi demissão lá, que foi uma surpresa grande para eles, porque estava começando a reabrir e eles já estavam me chamando de volta. Eu falei, não vou voltar, vou abrir minha clínica aqui, esse é o meu propósito, esse é o meu sonho empreendedor, é meu sonho empreendedor alinhado ao propósito, que fica mais gostoso ainda, né? E decidi abrir a clínica aqui em Tamboré, né? Atrás do Mackenzie. E ali, poxa, reabilitamos já muitas, acredito que acima de 200 pessoas. Nossa, em 2 anos, fizemos 2 anos semana passada. 2 anos, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, e desculpa por me estender, mas é incrível, eu sempre falo para a equipe, toda semana na reunião de equipe, nunca se esqueça do privilégio que é vir aqui todo dia de manhã, trabalhar numa área dessa, onde pessoas entram lá fragilizadas, sem esperança, e nós somos agentes de esperança na vida delas, né? E isso também paga a nossa conta, fecha a conta, a gente consegue também ajudar ali. Eu sempre tento pegar uma pessoa que está tentando levantar uma vaquinha, dar uma ajuda. A gente faz de tudo possível, né? E aí criam-se laços. Então eu recebo vídeo, foto, viro amigo dos pacientes. Aí lá, como tem esse ambiente integrado que foi inspirado na minha reabilitação, então lá é uma resenha. Vem paciente, eu criei essa barriguinha por causa disso. Um traz bolo, outro não sei o quê. Aí o cafezinho e tal. Todo dia rola isso lá e os pacientes se sentem muito bem. É uma cura holística. Aí manda vídeo. Tem o paciente lá do agro, que são muito engraçados, né? São muito gente boa. São fazendeiros lá do Mato Grosso do Sul, do Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo. Ou seja, hoje esse é o teu propósito de vida, né? Que é muito legal, né? Poder ajudar as pessoas. Você passou por toda essa dificuldade, todo esse drama, né? Que poucas pessoas superam, né? Você deve saber disso. Você é um vencedor. Você é um vencedor em todos os aspectos e continua tendo como propósito de vida ajudar as pessoas, não é isso? E faz muito feliz isso, né? Sim, me faz muito feliz trabalhar aqui na clínica, no bairro, o bairro que eu cresci. Trabalho perto, meus pais são aqui de Alphaville, meus irmãos moram ali também na Penteado, então a gente almoça junto, ontem estava lá jantando junto. Tudo isso me deixa muito feliz a vida que eu tenho hoje. Continuo fazendo as palestras, né? Então 1 ou 2 vezes por mês eu pego um avião, dou uma rodada. Antes de ontem estava em BH fazendo palestra. Deixa a tua localização para pôr embaixo da televisão. O Instagram é Pedro Pimenta Life de vida, mas se colocar Pedro Pimenta é o primeiro que aparece ali.
Por lá a gente faz tudo, né? Palestras inspiradoras, realmente. Corporativas, geralmente. E aí agora... Corporativa é superar desafios, né? Mais desafio que se superou. Serve para todo tipo de negócio, para venda, para... Isso, a gente faz muito força de venda, eu faço, né? Muita força de vendas, parte de gerência, de alta gerência, faz de tudo. E agora, recentemente, né, dizem que quando você se encontra nesse lado empreendedor, né, parece um mosquitinho que pica a gente, né? Então... abri uma gelateria aqui no Super Shopping de Osasco. É mesmo? Eu junto ao meu irmão, nossas esposas, maravilhoso, gelato italiano feito todo dia, artesanalmente lá. Você não fica lá? Gelato Borelli. Eu vou lá tomar gelato, né? Umas 3, 4 vezes por semana, vou dar um oi para a equipe, vou consumir meu estoque, porque realmente é muito bom. Então a gente está também nessa aí, empreendendo em outras áreas, senão a de amputados também. Pedro, muito obrigado por ter vindo, adorei a sua história. Agora, de te conhecer, você demonstra uma força interior impressionante. Eu trabalhei muito com executivos, né? Poucas pessoas têm essa força, essa abnegação. Muitos teriam se autodestruído, não quero mais saber, essas coisas todas. Você não, é um exemplo de vida. Como última pedido meu, que conselho você daria para os jovens de Alphaville, você é daqui, você conhece, conselho de vida para eles em qualquer situação que eles estejam? Pode até olhar para a tua câmera e dizer isso aí. Primeiramente, eu sempre deixo o recado onde eu passo, porque eu acho importante de olhar aí sua carteira de vacinação, né? Se você é pai, veja dos seus filhos. Se você... O que você acha das pessoas que não acreditam na vacina? Não te interromper. Aí é outro assunto, mas eu acho que eles, na verdade, eles pensam que são iluminados, né? Que sabem de algo que a grande maioria está alienada, mas na verdade eles que estão alienados e infelizmente foram vítimas de desinformação. Mas no caso, só pesquisar os estudos sobre a vacina da meningite mais especificamente, se tiver na dúvida, pesquise e vai ver que já temos para 5 principais cepas e o que a minha família passou, eu não gostaria que ninguém passasse. Apesar de hoje eu falar que existe vida após as amputações, eu estou aqui para dar esse exemplo também, mas se a gente puder prevenir, melhor. E para os jovens aí do bairro, né, como eu fui também, a primeira coisa é cuidem da sua saúde, cuidem do seu corpo, né, durmam bem, prezem por tomar o caminho da saúde, do esporte, fica longe dessas coisas aí que fazem mal, porque isso vai garantir ali uma qualidade de vida e depois uma performance que vocês vão querer ter, né, e também... prezem por excelência. Acho que hoje o mundo nos força a mediocridade, nos força ali a nota 6. Verdade. E apesar da nota 6 no colégio nos faz passar de ano como qualquer outro, a nota 6 no mundo profissional, né? É verdade. Não serve para nada. Não, para nada. Você só vai se ferrar nessa. Então, preze por excelência, de ser uma pessoa com excelência, né? De fazer as coisas com zelo, com cuidado, que com certeza a vida premia de volta. Então, é isso aí. A nossa entrevista com o sensacional Pedro Pimenta foi realmente inspiradora. Pedro, eu agradeço a sua presença. Obrigado, Décio. Me considero um fã seu, né? Obrigado. Eu sou mesmo, porque você é uma pessoa que inspira pessoas e tem ajudado muita gente. Eu espero que todos vocês tenham gostado, se emocionado e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.